Questão número 2 é sobre equação da reta. Ele colocou aqui 9 retas. Considere as equações de 9 retas distintas no plano cartesiano. Ele falou que são retas distintas, hein? Sorteando aleatoriamente e sem reposição duas retas dessa lista, a probabilidade de obter duas retas cuja interseção é um conjunto não vazio. Calma aí. Como é que assim a interseção de duas retas seria um conjunto não vazio? É porque se você considerar duas retas quaisquer, você pode ter três situações, né? Você pode ter retas paralelas, você pode ter retas concorrentes e você pode ter retas coincidentes, né? Uma por cima da outra. Então, olha só, a interseção dessas duas retas aqui, nesse caso, seria o conjunto vazio. Não tem interseção, né? Agora, a interseção aqui, nesse caso, seria um único ponto. A interseção seria um ponto P. E nesse caso aqui, a interseção seria a reta inteira, né? Quer dizer, se você tiver duas retas coincidentes, uma por cima da outra, a interseção é a própria reta R. Digamos que ela seja igual à reta S, né? RS. Tá, ele quer que aconteça o que então? Ele quer que aconteça interseção, um conjunto não vazio. Conjunto não vazio pode ser ou isso aqui ou isso aqui. Acontece que ele falou que essas retas são distintas. Então elas não podem ser coincidentes. Então essa situação aqui está eliminada. Então tem que acontecer isso aqui. Você tem que encontrar retas aqui de tal forma que a interseção entre elas seja um ponto. Ou seja, quando é que as retas são concorrentes? Pela equação dá para você descobrir isso? Sim. Você pode fazer o seguinte. Forma a equação da reta. Y é igual a mx mais h, por exemplo. Eu posso escrever essas retas desse jeito, mx mais h? Qualquer reta pode ser representada por uma equação desse tipo, mx mais h? Qualquer reta menos a reta vertical, né? A reta vertical ela não aparece desse jeito, a reta vertical é diferente. Reta vertical é uma reta que não tem y na equação. Por exemplo, x é igual a k, onde k é uma constante, isso aqui é a equação de uma reta vertical. Acontece que aqui não tem nenhuma reta vertical, tá vendo? Todas as retas são inclinadas, então eu posso dizer que todas essas retas aqui podem ser escritas por uma equação desse jeito. Tá, então se você tem equações desse jeito aqui, y é igual a mx mais h, digamos que você tem aqui uma determinada reta e aqui uma outra reta. Também com a equação desse jeito, mx mais h. Bom, só que aí você poderia ter coeficientes angulares diferentes e coeficientes lineares diferentes também. Eu vou chamar então esses coeficientes aqui de m1 e m2 e aqui eu vou chamar de h1 e h2. Qual é a condição para que você tenha duas retas concorrentes, como essas aqui? Você tem que ter m1 diferente de m2. Quando você tem os coeficientes angulares diferentes, obrigatoriamente elas vão se cortar. E o h, eu preciso verificar o h? Não, porque o h, ele muda o quê? Ele muda a altura da reta, faz a reta ficar mais para cima ou mais para baixo. Não vai alterar nada o fato de haver uma interseção ou não, né? Porque se você tiver aqui os coeficientes angulares iguais, você vai ter retas paralelas, né? Bom, então o que a gente tem que fazer é passar todas essas retas aqui para essa formulinha de reta. É forma reduzida, né? Então vamos ver aqui. Essa primeira reta R1. Y é igual a 3x menos 2. Já está na forma reduzida, né? Y é igual a 3x menos 2 já está nessa forma, né? Y é igual a mx mais h. Vamos ver as outras retas aqui. Essa outra reta também já está nessa forma. Y é igual a menos 1/3 de x mais 1/3. Essa outra aqui, R7. Olha, para colocar, a gente tem que colocar nessa forma aqui para poder comparar, né? Então, vamos passar
passar todo mundo para o segundo membro e vamos ficar com o y sozinho. Y igual a... Bom, vai passar todo mundo negativo e eu vou dividir por 2. Então vai ficar menos 3x menos 2. Tá? Eu passei todo mundo aqui para o segundo membro, deixei o 2y sozinho e dividi por 2, ficou isso aqui. Tá, vamos fazer a mesma coisa para as outras retas. Eu vou fazer rápido, que isso aqui é fácil, tá? Então as 9 retas ficaram assim. Observe que nós temos aqui retas que são paralelas e retas que não são paralelas, né? Olha só, por exemplo, aqui a gente tem y igual a 3x menos 2. Tem mais alguma coisa aqui com 3x, cadê? Não, com 3x não tem. Mas eu tenho aqui com menos 3x, ó, menos 3x. Aqui tem também menos 3x. Aqui tem também menos 3x. Aqui também tem menos 3x. Quer dizer, essas 4 retas aqui, elas são retas paralelas, né? Tem o mesmo coeficiente angular. Então seria assim, ó. 4 retas que têm o mesmo coeficiente angular. O que mais? A gente tem aqui reta com coeficiente angular igual a menos 1/3. Aqui a gente tem menos 1/3. Aqui tem também menos 1/3. Aqui também menos 1/3. Então a gente teria mais 3 retas com coeficiente angular igual a menos 1/3. Que seria assim, ó. São 3, né? É, menos 1/3 são 3. O que mais? Tem aqui uma reta com coeficiente angular 3, que não é paralela nem a essas e nem a essas. Que mais? E tem um aqui com coeficiente angular menos 2/3. Menos 2/3. Então você teria essas situações aqui. 4 retas têm o mesmo coeficiente angular igual a menos 3. Você tem 3 delas com coeficiente angular menos 1/3. Tem uma aqui com coeficiente angular 3 e uma com coeficiente angular menos 2/3. Agora olha só, ele falou qual é a probabilidade de você pegar 2 retas quaisquer aqui e obter uma interseção que é um conjunto não vazio. Olha, para você obter uma interseção que é um conjunto não vazio, é só você não pegar essas aqui, 2 desse grupo, e nem pegar 2 desse grupo aqui. Então, vai ser mais fácil fazer pela probabilidade complementar. Eu vou calcular qual é a probabilidade disso aqui não acontecer. Ou seja, a probabilidade de eu pegar 2 retas aqui e eu encontrar a interseção vazia. Porque as outras todas vão dar interseção não vazia. Se você pegar uma desse grupo, mas pegar as outras entre essas aqui que sobram, vai ter uma interseção em algum lugar. Então, para que você tenha interseção vazia, quantos são os casos em que você vai ter uma interseção vazia? Se você pegar 2 desse grupo, ou seja, combinação de 4, 2A2. Ou então, se você pegar 2 desse grupo, que seria combinação de 3, 2A2. Isso aqui é o número total de combinações de 2 retas, de duplas de retas, que vão dar retas paralelas. Se você escolher 2 aqui, então é essa quantidade, ou então se você escolher 2 aqui, é essa quantidade. Tá, e o número total de combinações que você pega? Você escolher 2 retas de um total de 9. Então vamos falar número de casos possíveis. Número de casos possíveis. De quantas maneiras diferentes você pode escolher 2 retas de um grupo de 9? É combinação de 9, 2A2. Então, esse é o número de casos possíveis. Agora, qual é a quantidade de casos em que você tem uma interseção vazia? São aqueles casos em que você escolhe 2 desse grupo de 4, ou então 2 desse grupo de 3 aqui.
Então você vai pegar essa soma dividido por essa soma. Isso vai te dar a probabilidade de você ter uma interseção vazia. Então, número de casos favoráveis sobre número de casos possíveis. Isso aqui é para estar vazia, tá? Depois a gente vai fazer o complemento disso para encontrar a não vazia. Então, quanto é que vai dar isso aqui? É só fazer essa conta. Essa primeira combinação vai ficar 4 vezes 3 sobre 2 fatorial. Essa outra aqui vai ser 3 vezes 2 sobre 2 fatorial. E essa aqui vai ser 9 vezes 8 sobre 2 fatorial. Aqui todo mundo tem denominador 2, eu posso cortar todo mundo. Isso aqui vai ficar 12 mais 6 dividido por 72, que é 18 sobre 72. Isso aqui dá 1/4. 25%, né? Então, olha só, 25% é a probabilidade de você escolher duas retas aqui e ter uma interseção vazia. Eu fiz para vazia, que é mais fácil. Agora, para ser não vazia, qual é a probabilidade? Não vazia é a probabilidade complementar. É 1 menos isso, que vai dar 75%. Ou 3/4, que é a mesma coisa. Então, qual é a probabilidade de você ter como interseção um conjunto não vazio? É isso aqui, ó, 3/4 ou 75% ou 0,75, que é a mesma coisa. Então a resposta correta é a letra D de delta.